Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tem internet, através do nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição, porque todo dia tem entrevista, comentário, opinião para você que nos acompanha. Hoje vamos conversar com o presidente da Federação Única dos Petroleiros, o coordenador-geral José Maria Rangel, falar sobre a importância da Petrobras para o Brasil e também os impactos que estão sendo causados com o desmonte desta empresa, principalmente para a região Nordeste. José Maria Rangel, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Robson, primeiro quero agradecer o convite, né, que me foi feito por você, através do coordenador do Sindicato dos Petroleiros no Rio Grande do Norte, o meu grande companheiro Ives. Vascaíno como eu, né? Estamos sofrendo aí, né? Tem gente que tem esse defeito, né? É verdade, é verdade. E estamos aqui para falar sobre esse tema que é a Petrobras, que é a paixão de muitos, mas também é uma empresa que muitos a odeiam e por isso que querem destruí-la. Lamentavelmente, né? O José Maria, eu gostaria que você pudesse falar sobre qual é a relação da existência da Petrobras como uma empresa pública com a indução do desenvolvimento do país, da formação daquilo que a gente entende como nação. Robson, veja você, e aqueles que nos assistem, vou pegar 3 momentos que foram importantes na história do nosso país e que em todos os 3 momentos a Petrobras está envolvida. Primeiro foi no suicídio de Getúlio Vargas. Na carta que Vargas faz antes de suicidar, ele cita a Petrobras como um dos fatores que as pessoas, aqueles seus opositores, tanto estavam lhe perseguindo. Segundo, o discurso de João Goulart na Central do Brasil, em março de 64, quando ele também foi golpeado. Ele também cita a Petrobras, então estamos falando de 64, ele cita a Petrobras, cita a Eletrobras como empresas que, na visão dele, tinham, e na nossa visão também, um potencial muito grande de desenvolver o Estado brasileiro e que as forças ocultas não queriam. E também cito o golpe de 2016, e que nós da Federação Única dos Petroleiros, nós estamos falando desde aquele momento que o grande motivo de tudo isso que está acontecendo no Brasil foi a descoberta do pré-sal. As pessoas, muita gente ainda acha que petróleo é só gasolina, é só diesel, o petróleo está presente em mais de 3.000 produtos. Pois existe no entorno de cada refinaria que se monta centenas de indústrias petroquímicas, né? Abrindo um breve parênteses, eu conheci na época, a convite de Eduardo Campos, então governador de Pernambuco, pelo PSB, eu tive a oportunidade de conhecer o que significou a construção da refinaria Abreu e Lima, como também, observava lá, a refinaria Abreu e Lima, um polo petroquímico e ao lado 127 indústrias, além do estaleiro para a construção de navios no Brasil. Né? Para a gente ter noção, como você disse, realmente, fechando nosso parênteses, que Petrobras, na verdade, não é só gasolina e óleo diesel. Se nós fizermos também voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos verificar que nas grandes guerras promovidas pelos Estados Unidos da América, o pano de fundo é o petróleo. Porque, apesar, Robson, de todos nós, né, a gente briga, no bom sentido, para ter uma matriz energética mais limpa, né, que polua menos. Mas o petróleo ele ainda vai ser, por pelo menos mais 40 anos, a principal matriz energética do mundo. E aí eu gosto sempre de dar um dado que aqueles que são contrários à empresa e que defendem vender, as pessoas falam assim, mas os carros elétricos estão vindo aí e tal. Aí, quando você dá números, quer dizer, hoje, a frota de veículos leves no mundo
é de cerca de 1 bilhão de veículos. E o mundo produz anualmente 1 milhão de carros elétricos. Então, nós estamos falando da proporção de bilhão para milhão. Então, até isso pelo menos se equiparar, é muito tempo. É muito tempo. E nós estamos falando só de veículos leves, hein? Só de veículos leves. E aí, você citou esses 3 fatores importantes que estão ligados à história do Brasil, né, que mostra a importância da Petrobras na construção da nação, como indutora de desenvolvimento, que gera emprego e renda nos 4 cantos do Brasil. E hoje nós vemos, Zé Maria, um desmonte da Petrobras em diversos setores, lamentavelmente, e tem impactado já a economia de muitos municípios e estados brasileiros, e em especial, por exemplo, a região Nordeste. Existe toda uma estratégia da Petrobras, que na nossa visão é equivocada. A Petrobras, a atual administração, que a gente fala sempre Petrobras, né? Mas eu procuro sempre me corrigir, que eu também tenho esse vício de linguagem. Não é a Petrobras, é a atual administração da Petrobras, certo? E que tem como acionista majoritário ainda o governo federal. Então, por mais que a empresa nossa ela ainda seja uma empresa do Estado, ela hoje já é gerenciada como uma empresa privada, certo? E uma empresa de petróleo, é bom que as pessoas, que aqueles que nos assistem tenham pelo menos a noção, ela se viabiliza mais ou menos de acordo com as estratégias que ela tem. Por exemplo, uma empresa de petróleo integrada. O que é uma empresa integrada? É aquela empresa que procura o petróleo, acha o petróleo, refina o petróleo e vende o derivado. Isso. Gera emprego e renda em todos os pontos da cadeia, né? Exatamente. Mas por que isso, Robson? Porque vamos pegar a crise atual. Hoje nós temos um barril do petróleo que despencou de $60 para $30, né? Então, o negócio, o ramo de atividade dela de produção, ele tende a ser um negócio deficitário, porque houve uma queda brutal. No entanto, ela, por ser integrada, ela tem um negócio, uma atividade chamada refinar e vender derivado. Isso. E que não cai na mesma proporção. Se nós formos ver, o preço dos combustíveis, o preço do gás de cozinha não caiu a 50%, como caiu o preço do barril do petróleo. Então, a atividade refino e distribuição, ela sustenta a empresa nesse momento. Lamentavelmente, os gestores da Petrobras, eles estão acabando com o que a gente chama de integralidade e prejudicando a empresa, e prejudicando estados e municípios. Quer dizer, eu vejo aqui, só no Rio Grande do Norte, é bom que as pessoas saibam, a Petrobras, de 2013 para cá, ela reduziu em 1 bilhão os seus investimentos aí no Rio Grande do Norte. Um detalhe, Zé Maria Rangel, conosco hoje no nosso programa, você como coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros. O detalhe é que coloca-se a culpa disso tudo, na verdade, na questão da corrupção que envolveu a Petrobras. Mas nós sabemos que essa mudança, né, mesmo com tudo que acontecia, e aqui não cabe justificativo, mas mesmo com tudo que acontecia, a Petrobras, ainda no governo Dilma, refinava 90% do petróleo bruto extraído aqui no Brasil, gerando emprego e renda aqui. Houve uma mudança já com Michel Temer, e o próprio Bolsonaro está mantendo isso. Lembrei até de Joesley Batista, né? Tem que manter isso, viu? Está mantendo isso. E a gente percebe que nessa ocasião, hoje já está em 70% ou menos, de 90% para 70% ou menos o refino. Ou seja, a gente manda o petróleo bruto para fora do Brasil, refina lá fora, gera emprego e renda lá fora, não só na produção do diesel e da gasolina, mas também toda a indústria petroquímica que você detalhou muito bem até agora. E esses empregos estão indo embora do Brasil e esse dinheiro está ficando lá. E detalhe, como o petróleo é commodity, você pode me confirmar ou corrigir, o preço da commodity está caindo muito e a gente está vendendo para fora. Mas a gente está comprando, pagando em dólar, e o dólar está muito mais caro, principalmente em crises que acontecem de tempos em tempos, e estamos vivenciando mais uma delas. Ou seja,
até por esse aspecto, o câmbio é um prejuízo terrível para o Brasil, esse tipo de política que está sendo mantida, que foi iniciada por Michel Temer, está sendo mantida pelo presidente Bolsonaro. Robson, você tocou primeiro na questão da corrupção, da dita Lava Jato, e eu tenho afirmado por onde eu passo que, com quem eu tenho oportunidade de conversar, que a Lava Jato ela destruiu a indústria brasileira. Eu tenho certeza que eu, você e todos que nos assistem, nós somos combatentes ferozes da corrupção. Sem dúvida. Que seja R$1. Agora, o que nós não podemos aceitar é que, por conta desse combate, você destrua a indústria nacional. Em qualquer país civilizado do mundo, o que teria sido feito? Pega-se as empresas, faz-se com ela acordos de leniência, mas você continua fazendo com que essas empresas continuem funcionando. E não aqui como foi feito no Brasil, que você inviabilizou. Quer dizer, o Brasil ele era detentor de grandes construtoras que já estavam, inclusive, atuando em outros países do mundo. Eu não tenho aqui procuração para defender o Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Ultratec, OAS, mas eram construtoras que estavam, como você falou, já extrapolando o território brasileiro. E quando a gente vê os números, Robson, é que a população, ela muitas das vezes não tem a informação. Olha só, é dito pelos procuradores da Lava Jato, que foi o maior escândalo de corrupção do país. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quando a gente vê os números, por exemplo, o que está cravado no balanço da Petrobras e aprovado pela consultoria internacional, inclusive uma consultoria americana, a Price of House, de corrupção em 10 anos na companhia, de 2004 a 2014, são 6 bilhões de reais. Eu não tenho nem noção do que significa 6 bilhões de reais, provavelmente você também não tem, provavelmente aqueles que nos assistem não têm. É muito dinheiro. Quando a gente pega, Robson, nesse mesmo período, de 2004 a 2014, a Petrobras teve um faturamento líquido de 3 trilhões de reais. Então, nós estamos falando de que, na visão deles, um valor que corresponde a 0,05% do faturamento da empresa, ele foi o suficiente para quebrar a empresa. É querer nos fazer de idiota. E mais, quer dizer, por mais aperfeiçoado que seja qualquer sistema de auditoria, pegar um desvio de 0,05% é muito difícil. Eu gosto sempre de dar um exemplo, Robson. Eu estava uma vez na frente do prédio da central, edifício central da Petrobras, no Rio de Janeiro, entregando os boletins e tal, e um amigo meu, inclusive, entrou comigo na Petrobras, e ele chegou por méritos próprios, chegou a ser auditor da Petrobras, e eu, quando fui entregar a ele o boletim, ele falou assim, não, eu não quero. Eu falei assim, mas por quê, rapaz? Não, vocês roubaram a Petrobras. Aí eu virei para ele assim, mas sabe aquelas coisas que vêm na hora assim, que você não planeja? Eu falei assim, engraçado, e você auditou e não viu. Aí ele parou, ficou me olhando assim, meio sem graça, e seguiu o caminho dele. Eu quero dizer que, volto a dizer, a corrupção ela tem que ser combatida. Agora, nós não podemos fazer que os empregos eles sejam ceifados por conta desse dito combate à corrupção. A gente não pode aceitar isso. Zé Maria, nosso tempo já está encerrando, mas rapidamente, você teria algum número objetivo para mostrar sobre quantos empregos, milhares de empregos o Brasil já perdeu diante dessa forma como se travou o combate à corrupção no Brasil? Robson, olha só, nós temos sim, na cadeia produtiva do setor petróleo, que não é só emprego direto, emprego indireto, prestador de serviço. Estamos falando que o comércio sofre, o setor de hotelaria sofre, o setor de metalurgia sofre. Nós estamos falando em cerca de 1,5 milhão de empregos. Só no Rio Grande do Norte,
só no Rio Grande do Norte, de 2013 para cá, já foram ceifados mais de 7 mil empregos. É muita coisa. Quer dizer, você pega uma cidade, a Petrobras no Rio Grande do Norte, é bom que as pessoas saibam, ela está hibernando 24 plataformas. 24 plataformas, certo? É muita coisa. Quer dizer, você pega uma cidade como Mossoró... É a ação de paralisar, né? Paralisar. Eles falam hibernar, mas não vai voltar mais, né? Porque como a Petrobras quer se transformar numa empresa única e exclusivamente exportadora de óleo cru, ela está destinando todos os seus recursos, na nossa avaliação de maneira equivocada, primeiro ao sistema financeiro, né? Só esse ano, Robson, a Petrobras pagou aos acionistas 9 bilhões de reais. 9 bilhões de reais. E pagou 5 bilhões já com o mundo todo vivendo a crise do coronavírus. Ou seja, na verdade, nós estamos vivenciando um quadro onde há uma decisão de governo, do atual governo, começando pelo anterior, do Michel Temer, com o objetivo de fazer a gente voltar ao tempo de colônia, né? Quando se extraía daqui pau-brasil, cana-de-açúcar, café, tudo mandava para fora, né? Mandava o tomate para fora e a gente comprava de volta o extrato de tomate numa lata, pagando mais caro, né? Exatamente. Estamos voltando a esse tempo no Brasil, infelizmente. Nós estamos voltando a esse tempo. Agora, cabe a nós, e programas como o seu, a gente procurar informar a sociedade do que está acontecendo, porque, de fato, o momento é grave, né? Tem a situação do coronavírus, que é onde o consumo de derivados de petróleo foi reduzido brutalmente, a China capitaneando isso. Você tem essa guerra da geopolítica, a guerra no bom, assim, no bom sentido, né, entre Rússia e Arábia Saudita, brigando para ver quem é que tem o domínio dessa influência maior no preço do petróleo, mas o que está acontecendo com a Petrobras é um erro brutal da atual administração, que quebrou a cadeia produtiva da empresa de ser uma empresa integrada. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel. Muito obrigado, Zé Maria, pela sua presença e sua participação no nosso programa Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo. Robson, eu que quero agradecer o espaço, agradecer você, agradecer a Renata, né, que foi quem fez o contato comigo aí, está por aí, ela fica nos bastidores, agradecer também a todo o pessoal da sua técnica aí, e estamos aqui à disposição. Você precisando, é só falar que a gente participa de novo. Um grande abraço para vocês todos aí. Vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. Obrigado, Zé Maria. Um grande abraço.